Boa noite, quarta-feira, dia 17 de março de 2021, são 20 horas. Estamos iniciando mais um encontro nosso, buscando o esclarecimento sobre a vida, verdadeira vida, a vida do plano espiritual, com o estudo do Livro dos Espíritos. Que possamos, nesta noite, mais uma vez, amparados pelos nossos amigos do plano espiritual, obter um pouquinho mais de entendimento, de conhecimento, sustentando o nosso entendimento sobre a vida espiritual. Boa noite, Emílio. Boa noite, Cida. Boa noite, Rejane. Maravilhoso poder contar com vocês. Pedro, boa noite. Vamos reunindo, nos unindo, para que possamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos fazer a nossa prece inicial, reunindo-nos em pensamento, num só pensamento. Por isso que é importante que façamos essa prece todos juntos, para que essa energia concentrada seja potencializada pelos amigos da espiritualidade em benefício de todos que forem envolvidos por essas preces. Então vamos fazer a nossa prece. Boa noite, Manuel. Boa noite, Sônia. Boa noite, João Bosco, Marinês. Que bom todos aí presentes. Cláudia Esteves. Que ótimo. Pai de luz, Pai de amor, Pai de misericórdia. Neste momento em que nossos corações se encontram conturbados pelos acontecimentos, os quais ainda não conseguimos compreender totalmente, rogamos pela tua misericórdia, para que os bons espíritos, os espíritos esclarecedores, os espíritos benfeitores, possam estar juntos de nós, ajudando-nos a entender e a tomar as decisões que sejam úteis para o nosso crescimento, para a nossa caminhada, para o nosso adiantamento. Te pedimos mais, Pai, que nós te reconhecemos e buscamos o teu apoio. Mas muitos irmãos se encontram ainda mais desorientados, mais perdidos do que nós, e nem isso fazem. Pedimos por ele, Pai. E aí imploramos a tua misericórdia, para que os espíritos benfeitores possam levar a luz a seus corações e às suas mentes, ajudando-os a receber esses momentos como um aprendizado necessário, não se revoltando, não se rebelando contra ti, mas buscando as forças para o aprendizado e para a continuidade de suas caminhadas. Rogamos também, Pai, que os espíritos consoladores possam estar ajudando a essas famílias dos irmãos que estão desencarnando. Os irmãos que desencarnam, sabemos
estão totalmente amparados pelas tuas leis, pela tua vontade. Mas aqueles que aqui ficam e que ainda não compreendem o momento, fogem à tua sintonia. E por isso pedimos a tua misericórdia, que permita que os bons espíritos, os espíritos consoladores, levem até eles o consolo da esperança e da fé. Que assim seja. Bom, caros irmãos, Nana, boa noite. Márcia Cristina, boa noite. Luciene, boa noite. Vamos prosseguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, na continuidade da busca, né, do entendimento maior, melhor das leis do nosso Pai para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, no nosso estudo, seguimos no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, e estamos tratando lá dos capítulos do 11, da lei de justiça, de amor e caridade. Dentro desse capítulo, né, com as suas divisões, nós estamos abordando aí o item 1, justiça e direitos naturais. E aí, chegamos na questão 876, em que foi Kardec encaminha aos espíritos a seguinte pergunta: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? É uma pergunta só Kardec mesmo, né? Então, vamos lá. Ele separa muito bem, o que já foi bastante mencionado aqui, né? A questão da justiça divina e da justiça humana, né? Das leis de Deus, da lei e da lei humana, né? Então, ele coloca, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base, né? Onde está a base da justiça segundo a lei natural? Bom, está claro para a gente a questão da diferença entre a lei de Deus e a lei humana. Nós vimos aí essa semana, né, uma mudança na lei dos homens aqui no Brasil, que validava o argumento da defesa da honra como argumento plausível para a violência do homem contra a mulher. E vimos que mudou. Então, se alguém duvida da evolução da humanidade, está aí um bom exemplo para a gente, né? Há algum tempo, há anos atrás, isso era certo. Foi utilizado como argumento e aceito como argumento na justiça dos homens. A partir deste momento, nós já temos um outro entendimento e já não aceitamos mais essa argumentação. Então, a justiça modifica. Então, nós temos aí uma característica da justiça humana. Ela é mutável, ela varia. Diferente da justiça de Deus, que nós sabemos é imutável, ela não muda, é sempre a mesma. Mas como nós estamos falando de justiça, e aí eu fiquei curioso, né, de tentar entender, né, o que é justiça, né? E aí, como vocês já sabem, né, eu recorro lá aos dicionários para tentar entender o significado da palavra justiça. E vendo, buscando esse significado, eu vi que também não me satisfizeram, né, suficientemente. E aí eu parti para outra forma de interpretação, que eu gosto muito, que é entender a etimologia, né, a palavra em si, né, que as palavras têm esse significado na sua construção. E aí fui ver qual é a etimologia da palavra justiça. E aí vem que ela é uma palavra derivada do latim, vem do latim, justitia, que quer dizer direito, equidade,
administração da lei. Mas gostei muito dessa parte, né? É um direito, mas está muito ligado à equidade, ou seja, é igual para todos, né? Então, a justiça, ela associa-se a uma situação de igualdade para todos. E é derivado de justos, correto, justo. Por sua vez, derivado de jus, que é o direito, correto, também lei, direito legal. Então, a palavra justiça, né, tá ligada ao que é direito e é direito de todos, né? Nós somos todos iguais, e a questão da equidade, né? Somos todos iguais mesmo, tá? E aí, o conceito de justiça. Então, justiça é um conceito abstrato, que se refere a um estado ideal, olha só, a um estado ideal, e aí começa a questão para a gente refletir, né, gente? De interação social em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. A justiça deve buscar a igualdade entre os cidadãos. Então, vamos lá. Na primeira linha aí do conceito, é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal. Gente, estado ideal. Qual é a situação no nosso dia a dia que a gente consegue chegar ao ideal? Difícil, não é? Muito difícil. Pois bem, então começa por aí. Essa justiça que nós estamos falando dentro desse conceito é uma coisa difícil de ser alcançada. Então, é um estado difícil de ser alcançado, de interação social, de participação, né? de interação entre as pessoas, em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial. Gente, ser razoável. Nós somos razoáveis 24 horas por dia? Nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, que estamos buscando ser melhores, que estamos buscando dar esse passo à frente. Vamos considerar nós, que já somos diferentes de algumas pessoas, né? Obviamente temos pessoas que estão em situação melhor do que a nossa, em nível melhor do que a nossa, mas temos também pessoas que estão em nível pior. E aí eu pergunto, nós somos razoáveis o dia todo? Nós conseguimos ser imparciais? Não deixar que os nossos interesses pesem nas nossas atitudes, nas nossas decisões? Será que nós distribuímos as riquezas igualmente, né? E as oportunidades? Então, nós estamos vendo que a justiça em si, ela é um conceito bastante abstrato, que está bastante longe da gente conseguir alcançar. Se nós levarmos em consideração a nossa condição de espíritos imperfeitos em desenvolvimento, a gente consegue fazer agora juntar as coisas, né? Bom, a justiça ainda é esse estado tão difícil devido ao nosso estágio evolutivo, ao momento em que nós nos encontramos. Então, nós não conseguimos ainda fazer a verdadeira justiça. Nós não conseguimos ser razoáveis o suficiente, ser imparciais o suficiente, ter esse equilíbrio, essa igualdade, por enquanto. Então, isso é muito importante que a gente entenda para a gente ver a diferença da justiça que nós conseguimos ver, da justiça que nós conseguimos praticar, para a justiça divina. Então, quando Kardec pergunta ali, né, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça, não da nossa, a justiça divina, né? Qual é a base, né? O que sustenta essa justiça?
E aí a resposta dos espíritos para a gente, né? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, no coração do homem, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Olha essa primeira parte, né? Ver respeitados os seus direitos, na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância. Trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então vamos lá. Deus imprimiu no coração de cada um de nós a regra da verdadeira justiça, que diz que eu desejo ver respeitado os meus direitos. Mas não posso pensar só nos meus direitos, né? Porque os meus direitos têm que respeitar também o direito do outro. Olha a primeira frase. Quereria cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Então, se eu quero respeitar os meus direitos, o outro também quer respeitar os seus direitos. Então, aí está a base dessa justiça, né? Quando a gente fala, né? Quando os amigos da espiritualidade dizem para a gente assim, né? Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a si, é exatamente essa a questão. Está aí a base da justiça divina, né? E aí Kardec prossegue. Efetivamente, o critério agora já não são mais os espíritos, é Kardec que complementa, né? Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem, já que é isso que ele quer para si, né? Então, nós vamos desejar para o outro aquilo que a gente gostaria para a gente, e não o contrário, né? Segundo a orientação. Em todos os tempos, continua Kardec, e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, em todos os tempos, né, sempre nós nos preocupamos no direito pessoal, no meu direito. O que torna a religião cristã mais forte é o fato de que ela utilizou esse direito pessoal como base para o direito do próximo. Ele igualou essa questão. E aí, nessa equidade, né, nós não somos iguais, não é equidade que a justiça busca. Então, o meu direito pessoal é igual ao direito do próximo. E aí a questão de nós buscarmos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Tá? Então, o nosso tema de hoje, que aborda a questão da justiça, leva a gente a refletir sobre isso, né? Sobre a questão de se realmente nós desejamos ao próximo o que desejaríamos a nós mesmos, o que gostaríamos que acontecesse conosco. Então, hoje, no mundo em que nós vivemos, com tantas desigualdades, vemos que essa justiça divina está longe de ser alcançada. Então, por isso que aquele conceito ainda abstrato para a gente, porque nós ainda não conseguimos a imparcialidade, né? Existem alguns ditos populares, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Isso mostra para a gente a nossa imparcialidade, né? A gente vê quanto nós ainda trazemos forte em nós
essas questões que são primitivas da nossa existência, né, que fazem parte ainda de nós, do nosso homem velho, que está se modificando, graças a nós e à misericórdia de nosso Pai, mas que ainda precisa ser trabalhada, e é muito difícil. Eu conversava há pouco com o Aderlei, aqui, antes da gente começar a nossa reunião, e falávamos sobre a dificuldade que nós estamos tendo, e nós estamos observando também nas pessoas próximas a nós, em conseguir, nesse momento da pandemia, transformar o sentimento que está machucando a gente, que está desanimando a gente, em ação. E nós já sabemos qual é o remédio. Nós sabemos qual é o remédio. Fora da caridade não há salvação. O momento hoje está nos propiciando esta caridade material, espiritual, de todas as formas possíveis. O que nós temos que fazer é partir para a prática, partir para o movimento, não deixar que esse sentimento fique nos machucando. Ele nos machuca porque nós é que não estamos entendendo ainda o que está acontecendo. Então, precisamos entender, buscar essa compreensão e verificar que essa situação é um grande momento de estímulo para as nossas mudanças. Está me vindo aqui a cabeça, né? A questão da depressão. E a espiritualidade sempre coloca: o grande remédio para a depressão é o trabalho. O grande remédio, está ficando deprimido? Vá trabalhar. Vá fazer caridade, de alguma forma. E não venha, nós não podemos jamais dizer que não tem como fazer caridade. É lógico que tem. É lógico que tem. Basta a gente querer, em primeiro lugar, e depois buscar formas de fazer. Elas estão por aí. Não existe fórmula de bolo. Deus nos deu a nossa inteligência e Ele deixa muitas dessas decisões ao nosso encargo para que elas realmente tenham valor, sejam fruto da nossa decisão, do nosso trabalho. E aí, por aí, a gente vai tentando caminhar, né? Então, vamos começar a conversar aqui, e vendo aqui os comentários de vocês a respeito aí do tema de hoje. Eu acho que eu ainda não tinha cumprimentado a Janaína, a Maria Lúcia, a Arilza, né? Quem mais? Marinei já tinha falado. Lúcia, ótimo. E aí já temos uma questão, né? O Aderlei aqui pontuou aí para vocês, né? Argumente, pergunte, externe sua visão e interaja com o nosso irmão. O assunto realmente é uma provocação para que a gente coloque, né? Marinês Ambrosini, uma velha amiga, né, Nina? Tudo bem? Deus julga? Pergunta para a gente. Deus julga? O que a gente pensa? Não vou responder agora não, Marinês, vou deixar um pouquinho, né? Eu vou voltar essa pergunta, vou pedir a Lerley ali para deixá-la um pouquinho aí. Daqui a pouquinho a gente vai passar por ela, mas vamos deixar um pouquinho para a gente pensar. Deus julga? Vamos pensar cada um de nós um pouquinho, tá? Vamos seguindo a nossa conversa, depois nós voltamos aqui a essa questão ainda, que essa é uma pergunta bastante interessante que vai possibilitar a gente uma reflexão bastante profunda, né? Para que a gente possa dar um sentido a essa resposta, né? Vamos lá, Derlei, vamos deixar essa palavra daqui a pouquinho. Você consegue ser imparcial sempre? Responda e interaja, né?
Será que a gente consegue ser imparcial sempre? Vamos pensar no nosso dia a dia, né? Nas coisas que a gente faz. Não esqueçamos que toda vez que a gente toma uma decisão, embora essa decisão pareça assim muito clara, se nós pararmos para ver, por trás dela tem algumas coisas empurrando para essa decisão. E isso é a nossa imparcialidade. Algumas coisas são relevantes, outras não, né? Quantas vezes você disse não para uma pessoa só porque você não vai com a cara dela? Não é? Independente do que ela esteja pedindo. Mas você disse não porque você não vai com a cara dela. Ou você disse não porque em um dia ela te fez alguma coisa. Ou você disse não porque você não gosta do comportamento, ou por algum motivo. Então, aquele não está só, não é aquele momento, não é a análise daquela situação. Por trás dele veio alguma coisa já tendendo para o não, a nossa parcialidade, né? Então, a Jana coloca lá, não consigo ainda ser imparcial, mas tento e me esforço hoje, me vigio mais. É isso, Janaína. Essa consciência que nós precisamos ter. Que nós ainda não somos imparciais. Nós somos espíritos ainda imperfeitos a caminho da perfeição. Então, temos muitos vícios, temos muitos equívocos ainda no nosso dia a dia. Mas, se nós não identificarmos, não assumirmos em primeiro lugar que temos, né? Não fomos arrogantes, né, prepotentes o suficiente para nos julgarmos maravilhosos. E não, eu sou maravilhoso, sou perfeito. Então, pronto, fechei os olhos para qualquer imperfeição minha. Difícil vai ser eu fazer qualquer correção. Não tenho. Então, o primeiro ponto é isso. Nós temos que assumir que somos espíritos imperfeitos, mas que não vamos ficar para sempre imperfeitos. Vamos evoluir. E estamos buscando isso nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto. E aí começar a verificar as nossas imperfeições, sem querer nos tornarmos anjos numa única encarnação. A nossa irmã, a Dufour, fala muito dessa questão. A gente não vai virar anjo numa única encarnação, né? Para que a gente chegue a espírito puro, nós temos ainda muita estrada para caminhar. Nós temos muito progresso a fazer. Nós temos muita coisa para modificar em cada um de nós. Um probleminha técnico aqui. Peço um segundo. Minha bateria está dizendo que está acabando quando ela está... Essa tomada não está funcionando? Assim, tá. Oi? Assim. Oi? Não. Eu acho que foi. Opa, foi. Pronto, está resolvido. Acho que eu um problema agora aqui. Tá. Foi. Ótimo. Tá, já está funcionando. Então, nós temos que assumir essa questão da nossa imperfeição ainda. E nós estamos trabalhando para que a gente possa conseguir melhorar com pequenos passos. Não vamos mudar da noite para o dia. Porque se nós criarmos esse estresse, né, criarmos essa ansiedade, essa pretensão de nos modificarmos rapidamente, é óbvio que não vamos conseguir. E aí vai vir a frustração. E aí o efeito vai ser contrário. Então, devagarinho. Um passo hoje, um passo amanhã. Se for necessário um mês para dar o passo, se for necessário um ano para dar um passo, se for necessário até uma encarnação para dar um passo. Mas o que nós temos que fazer é continuar buscando dar esses passos. Nem sempre esses passos serão possíveis. Então, vamos lá. Você consegue ser imparcial? A Jana já colocou para a gente que não consegue. A Rejane também coloca, não consigo, mas estou tentando melhorar. Esse é o grande esforço nosso. Reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende em se trabalhar, em se melhorar, em se reformar.
não pelos passos que ele já conseguiu dar. Nós vamos muitas vezes passar uma encarnação fazendo uma força danada para conseguir só dar o passo na próxima encarnação. Mas esse é o esforço nosso, né? Esse é o trabalho nosso como espíritos. Batalhar para que a gente venha conseguir, lá na frente, essa melhoria, né? Então, a Regiane coloca também que não é diferente de nós, né, Regiane? O irmão Luiz Carlos está colocando, o irmão orador, a maioria, não sei, aí houve não sei o que, santo, só pensam em primeiro lugar nele próprio, sim. Se dar bem sempre para... Luiz, por que acontece isso? Nós não somos espíritos imperfeitos, já vimos que somos. Muitos de nós não temos essa consciência. Nós que estamos aqui discutindo esse assunto, que estamos tentando ampliar nosso entendimento dessa questão, já conseguimos ver dessa forma. Mas se a gente olhar para trás, há um tempo atrás, a gente também não pensava assim, não. Então, dentro do nosso planeta, nós temos muitos irmãos que ainda não se veem como espíritos imperfeitos. Embora tragam muito forte aquela essência do primitivismo que é o egoísmo, que vem das nossas questões primitivas, do nosso instinto. Na nossa evolução, nós estamos deixando de ser animais irracionais para nos tornarmos animais racionais. Eu gosto de falar que nós estamos deixando de ser, porque o animal irracional ainda está muito forte em cada um de nós, né? Nós sabemos. Nós nos conhecemos e sabemos que ainda temos alguma coisa daquele animal irracional em nós. Então, nós estamos deixando de ser os animais irracionais para assumir a nossa racionalidade. Enquanto animais, o que mandava na gente, o que governava nossas ações era o instinto. E o instinto tem, por princípio, a sobrevivência. Então, quer ver uma coisinha, um comportamento nosso? Quando nós observamos, né, as pessoas lá no BRT, lutando para entrar naquele ônibus que já está cheio, que vai sair daqui a pouco no ponto, elas levam em consideração quem está do lado dela? Não. Passa a prevalecer ali o quê? Um instinto de sobrevivência. Eu tenho que entrar nesse ônibus porque eu tenho que ir para o trabalho. Se eu não for para o trabalho, eu vou ser despedido, o patrão vai me cobrar. Então olha só eu. Porque a situação ficou crítica. É uma situação de sobrevivência. Então, nessa situação de sobrevivência, o que o instinto manda a gente fazer? Manda você se defender, você resolver a tua questão. Isso porque o instinto ainda está muito forte em nós. Se nós fôssemos mais racionais, e essa racionalidade conseguisse se contrapor de forma mais forte, de forma mais eficiente ao instinto, a gente procuraria ver de outra forma. Não, eu tenho o mesmo direito de entrar no ônibus que a outra pessoa também está do meu lado, que também vai para o trabalho, que também tem um patrão que vai cobrar dela, que também precisa. Eu não tenho que entrar na frente daquela pessoa que está na minha frente, porque ela está na minha frente, ela chegou primeiro. Então, é direito dela entrar na minha frente. E aí nós começaríamos a usar mais a nossa racionalidade. É óbvio que esse comportamento animalizado, ele está sendo estimulado e usado por outros objetivos, né? Com um único objetivo, né? Manter todos nós ainda como animais, como não racionais. Sem dúvida que a guerra entre o bem e o mal continua acontecendo. E esse momento de turbulência em que nós estamos meio confusos é um momento em que o mal está tentando se aproveitar. Porque facilmente nós somos levados
para as vibrações negativas, facilmente. Está tranquilo hoje isso, né? A coisa mais fácil. São as notícias que alimentam a mídia, que são altamente negativas, são os comportamentos de uma série de pessoas que não estão tão preocupadas com a sociedade, com a humanidade. Tudo isso faz com que a gente também reaja de forma negativa. Então, mais um momento para nós trabalharmos a nossa racionalidade, a nossa força interior e buscarmos a razão, ser razoável. Lembra lá na definição de justiça? Ser razoável, né? Utilizar a razão para alimentar as nossas ações. Então, é isso que acontece, Luiz, com essa grande parte de irmãos que ainda tem o egoísmo muito forte. E esse egoísmo, né, lembra, o egoísmo é a visão o mundo sou eu apenas. Eu não consigo ver o mundo como uma Síria com 10 anos de guerra, com aquela quantidade de mortos, com aquela quantidade de pessoas desabrigadas, com aquela quantidade de pessoas que foram obrigadas a sair do país e pedir asilo. Isso não me sensibiliza, não me toca, não estou nem aí para isso. Por quê? Está longe de mim, está lá na Síria, aí, quem está lá na Síria, que não sou eu, não tem nada a ver comigo. A nossa visão ainda é egoística, né? Que fecha a questão em cima da gente. Então, esses irmãos, nós temos que vê-los com um olhar mais fraterno, porque de energia negativa eles já estão cheios, eles já carregam consigo uma grande energia negativa, já são, por essa energia que eles carregam, já são amparados e como é que a gente vai dizer, assessorados por espíritos também negativos. Então, energia negativa ele já tem suficiente. Por defesa até, nós deveríamos não entrar nessa faixa vibratória, porque nós vamos ser sugados por ela e vamos passar a fazer parte dessa corrente. Tão forte ela é. Lembra que todo o processo que nós chamamos de processo obsessivo, ele só é possível se nós abrirmos a janela, se nós permitirmos. Esse pode se tornar um processo obsessivo porque nós estamos abrindo a janela ao entrarmos na faixa vibratória deles. Essa faixa vibratória nós não queremos. Não interessa a gente. Até a gente não aguenta. Nem é boa para a gente, né? Está muito difícil espalhar o amor. Ainda é difícil para a gente, concordo, Marinês. Ainda é difícil para a gente, sim, espalhar o amor. Aquele amor que a gente diz, né, que nem vamos fugir do amor-sentimento, né, do gostar muito. Aquele de ser paciente, de ser tolerante, de ser indulgente, ainda está muito difícil para a gente. Mas tem que estar. Qual é o estágio evolutivo em que nos encontramos? Se nós já fôssemos capazes, já tivéssemos essas virtudes todas, já seríamos espíritos mais elevados, não é isso, gente? Então, por que nós ainda temos essas dificuldades? Está de acordo com o nosso nível de imperfeição. Boa noite, Rita. Que bom te ver. Que bom você participando conosco. Legal. Saudade. Luiz Carlos. Márcia Cristina. A Márcia está aqui. Vamos lá. Ditado que ponho em prática. O que eu não quero para mim, não quero para os outros. Se mantenho os cuidados para não me contaminar, penso no bem-estar e na vida das pessoas ao meu redor. É isso, Márcia. Esse é o caminho, né? Gente, lembra? Vamos voltar lá naquelas questões, né? O estado ideal. Estado ideal, né, dessa justiça é ideal. Mas nós ainda estamos aqui no mais ou menos. Não chegamos nem no bom ainda, né? Para chegar ao ideal lá na frente. Então, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Agora, temos que fazer alguma coisa. E assumir esses ditados, Márcia, isso é importante para a gente, né?
Então, eu tenho que ter claro para mim, assim, eu tenho que ter esse pensamento de equidade, né, do que eu quero para o outro, do que eu quero para mim, eu tenho que ter isso claro, organizado na minha cabeça. E aí eu assumo a forma que eu achar melhor. Então, a Márcia assumiu aqui, o que eu não quero para mim, não quero para os outros. Ótimo. Então, para ela, isso vai fazer com que ela se aproxime, busque esse estado. E aí vai fortalecer nela essa questão. Cada um de nós tem que tentar pegar essa essência e trabalhar da forma que for mais adequada a cada um de nós. Por enquanto, o ser humano só pensa em si mesmo, muitos seguem religiões, participam, citam capítulos e versículos, porém, na hora da expressão do amor ao próximo, sempre, em primeiro lugar, pensa em si mesmo. Pois é. Por quê? O processo de evolução, ele tem momentos, né? Então, como nós falamos aqui ainda há pouco, né? Eu me julgo perfeito. Então, eu tenho uma visão totalmente deturpada dessa questão. Então, no momento que eu me esclareço um pouquinho mais, e aí primeiro veio o conhecimento, para depois eu me tocar. Eu falei, poxa, eu não sou tão perfeito assim. E agora vem a atitude. Então, esses irmãos que têm o discurso, né? Resumindo ali, né, Luiz, que você colocou isso, tem um discurso, mas não tem uma prática coerente. Esses irmãos que têm um discurso, mas ainda não têm uma prática coerente, eles estão na primeira fase ainda. Estão na fase do discurso, sim. E vão chegar na fase da prática. O que nós gostaríamos, e aí vem a nossa parcialidade, olha só, né? É que eles já estivessem na fase da prática, mas não estão. O momento deles ainda é a fase do discurso. Que bom que pelo menos já seja a fase do discurso, pelo menos eles já conseguem classificar essas coisas, essas atitudes, esses comportamentos, como inadequados. E aí já estão a caminho. E aí a grande pergunta da nossa irmã, né? E antes tem outra. A Aderlei quer fazer um comentário. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Tem alguns outros comentários, 2 ou 3, que a gente pode explorar de outras maneiras. Então, antes da gente voltar para o Deus julga, vamos passar nesses comentários, então, vamos. Que aí segue a linha que perfeito, você tá legal. Vai funcionar super bem. Tá bom. É que eu sou fogo, né? Eu combino uma coisa com o Aderlei aqui e faço outra. Eu combinei com ele para ele me... Aí ele já estou querendo puxar lá outra frase, mas tudo bem. Vamos lá, acertando. A Leila coloca para a gente, né? A Leila Cristina. O outro aspecto também está sendo difícil ouvir o outro. Há tanto egocentrismo, isso, que cada um acha que o seu problema é maior, que só ele merece atenção. Uma boa noite. Boa noite, Leila. Sim. Esse egocentrismo, ele tem também, quer dizer, ele também está ligado, né, pelo seu prefixo, né, o egocentrismo, né, ele está ligado também à questão do egoísmo, né, ele vai sustentar o egoísmo. Então, no meu egocentrismo, eu sou o centro do universo, né, é o elemento que caracteriza o egoísmo. Então, se eu sou assim... Eu sou o centro, tudo está em volta de mim, tudo gira em volta de mim como se eu comandasse isso tudo. E aí eu quero que tudo aconteça do jeito que eu quero. Então, eu não tenho que ouvir ninguém. E aí, egocentrismo, né? Eu não tenho que considerar o pensamento de ninguém. O meu pensamento é que está certo, eu que sou o comandante disso tudo. É uma pretensão nossa, porque não nos assumimos como espíritos o quê? Imperfeitos. Já estamos achando que somos espíritos perfeitos. E essa visão deturpada, ela é uma visão que está altamente associada à nossa ignorância, e a ignorância como falta de saber, né? Falta de conhecimento. Então, quanto menos conhecimento tivermos, mais nos sentiremos sábios. Quanto mais conhecimento adquirirmos, mais vamos entender que muito pouco sabemos. Não é à toa que aquela frase, né, célebre, antiga, toda hora é proferida, eu só sei que nada sei. Né? Por quê? Quanto mais conhecimento, a gente estava falando de um espírito
com um grande esclarecimento, né? Com um bom esclarecimento, que veio naquele momento justamente para impulsionar o conhecimento e o desenvolvimento dos espíritos aqui encarnados. Então, ele, mesmo vendo isso, entendia que sabia muito pouco. E é isso que a gente vai descobrindo, né? Nós estamos aqui estudando, e quantas questões estão para a gente sem resposta? Ainda. Por quê? As coisas se abrem, né? Não são tão simples, né? Não é simplesmente 2 mais 2, né? Esse 1 que faz o 2, ele tem uma série de componentes. Esse outro 1 que completa o 2 também tem uma série de outros componentes, não é apenas 1. Então, na verdade, ali o 1 tem 1 milhão, no outro 1 tem mais 1 milhão. São 2 milhões de fatores a serem considerados. Então, não é tão simples assim. E essa é uma visão, né? A gente está vendo hoje o que a ciência está mostrando para a gente, né? A nanotecnologia, né? A gente lembra que um tempo atrás a gente achava que o átomo era indivisível, né? O átomo era a coisa menor e hoje o átomo, coitado, né? Já foi posicionado como uma parte do todo com as suas subdivisões. Então, o conhecimento é isso. Quanto mais conhecermos, mais nós vamos nos esclarecendo. Então, Luiz, temos que ter paciência com esses irmãos. Lembra que a colega agora, há pouco a irmã falou, está muito difícil nós termos o amor, praticarmos o amor. O amor como paciência, como tolerância. Tolerância com nível de desenvolvimento, com o ritmo de cada um de nós, né? Nós estamos em estágios diferentes. E aí temos que ser pacientes. Eu, por exemplo, amigo, acredito que ainda esteja muito longe, pois sempre me pego fazendo coisa errada. Luiz, nós estamos no planeta de provas e expiações. O nível de todos nós, com raríssimas exceções, né, que são daqueles missionários que vieram para o planeta com uma missão, que não é o nosso caso, nós não somos missionários, nós somos tarefeiros, né, como a Giovana gosta de falar, e eu concordo plenamente. Nós estamos no mesmo nível. Então, estamos no nível de espíritos imperfeitos passando por provas e expiações. Então, vamos fazer ainda muitas coisas erradas. Importante que a gente comece a se corrigir, que a gente identifique que fazemos coisas erradas e aí que a gente comece a se corrigir. E aí a pergunta, Deus julga? Né? Nós acabamos agora de comentar alguma coisa a respeito, né? Engraçado, essa última frase tinha muito a ver, mas vamos lá, Rejane. Não, e a Rejane foi categórica. Nós que colhemos aquilo que plantamos. Cida também diz não. Não, vamos lá. Cida diz não. Deus não julga. Ele deixa que a sua consciência e entendimento julgue a si mesmo. Esse é o meu modo de pensar. Boa noite, Beth Brito. Outra irmã de longa data, né? Que legal. Rita, Deus não julga, ele age como um psicólogo. Ele nos leva a refletir sobre o que acontece ao redor e sobre nossas vidas. Daí cabe a você se julgar. Isso, Rita. Lembra? Olha só as perguntas. Bom, então já parece que houve um consenso de que Deus não julga, né? Oi? Mas se você quiser mais um pouco, tem. Então vamos lá. Deus não julga, pois fomos criados de maneira mais primitiva, simples e ignorante. Então o Luiz também já lembra lá da nossa criação. A Leila coloca, ele não nos julga, nos dá sim a oportunidade de nos redimirmos. Ótimo, já começa por aí, né? Deus permite a gente, no nosso processo de evolução, já volta aí ao Manuel, que também diz que Deus não julga, pois ele nos dá o livre-arbítrio. As escolhas são nossas e somos responsáveis por elas. Aí, era esse o ponto. Beleza, Manuel. Olha só, realmente, né? Deus deixa a nossa evolução para que nós a construamos. Somos nós que definimos
se está certo ou errado. E aí nós é que fazemos a nossa correção. Não depende de um julgamento externo. Lá na definição, no começo da primeira resposta, né, que o Cristo falou, ele falou que Deus colocou no coração de cada um de nós essa essência. Mas olha só, as sementes germinam no mesmo momento? Isso que Deus colocou no nosso coração é uma semente, não é uma semente? As sementes germinam no mesmo momento? Não. Nós sabemos que as sementes necessitam de uma condição ótima para que elas germinem. Essa condição ótima é proporcionada, no caso das sementes, né, pela umidade, pela quantidade de luz, pela quantidade de calor, por uma série de questões, pelos nutrientes disponíveis. Então, vamos pensar em cada um de nós. Nós temos cada um de nós a semente. A história de vida nossa foi alimentada, foi aquecida, foi hidratada da mesma forma? Não, fomos hidratados de forma diferente. Então, a nossa semente vai germinar em momentos diferentes. Então, por isso nós ainda temos essa dificuldade, né? Então, Deus não nos julga, realmente, né? O Emílio também, Deus não julga, pois todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Exatamente, ele deixa a responsabilidade e a razão. Olha por que a razão está ficando importante. Olha aquela diferença nossa entre instinto e racionalidade. O quanto ela é importante. Porque quanto mais razão, quanto mais nós usarmos a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, mais claramente veremos as questões, menos imparciais seremos, mais justos seremos. Então Deus não precisa nos julgar. Ele quer que com a nossa evolução a gente alcance a condição, a capacidade de fazer essas avaliações e de fazer as correções que se fazem necessárias. A Lúcia coloca: hoje sinto que estou bem melhor, mas ainda orando e vigiando e buscando praticar a caridade. Esse é o nosso caminhar, Lúcia, e serve para todos nós. É muito bom que hoje nós nos sintamos melhor. Por quê? Significa que dentro desse períodozinho nós conseguimos mudar alguma coisa, né? É muito bom quando a gente sente claramente essa mudança. É muito bom quando alguém até chega para a gente e fala assim: poxa, você está diferente. Isso ajuda a gente, embora a nossa avaliação seja a mais importante, a avaliação de cada um, né? Mas é importante que a gente tenha esse sentimento, Lúcia. Sim, eu estou melhor, mas não alcancei a perfeição. Lembra, essa perfeição que a gente fala, ela é uma perfeição, ela é relativa, ela não é a perfeição absoluta. O perfeito só Deus é. Ninguém vai chegar a essa perfeição. Porque se chegarmos a essa perfeição, nós vamos nos igualar a Deus. Mas Deus é único. Só existe um. Então, nós nunca vamos alcançar essa perfeição absoluta. Vamos ter a nossa perfeição relativa, que é o quê? É esse sentir melhor. Quando eu me sinto melhor, eu sinto que eu me modifiquei, eu estou me tornando menos imperfeito. Estou me aproximando dessa perfeição. Não vou chegar a ela nunca, mas estou me aproximando dela. Luiz Carlos volta a lembrar aqui para a gente, né? Então, a questão de Deus julga, parece que há um consenso, todos nós entendemos que Deus não julga, né? Nós temos em nós a semente desse equilíbrio, dessa equidade, dessa justiça. Nós vamos agora alimentando e desenvolvendo essa semente para que ela, fortalecida pela nossa razão, pela nossa racionalidade, possa fazer essas avaliações e decidir o que fazer. Não, com certeza Deus nos dá o nosso livre-arbítrio, exatamente. E lembra que é o que ele respeita, o livre-arbítrio é primordial, é que nós queremos, nós fazemos. Podemos não dever fazer, mas fazemos, né? Se quiser, a gente pode fazer. Esse livre-arbítrio é tão importante, gente, ele é tão forte, né, dentro desse conceito que
Deus deixa acontecer a maior violação que podemos fazer, que é tirar a própria vida, né? Porque é o livre-arbítrio que está tomando essa decisão. Poderia impedir? Lógico que poderia impedir todos, mas seria desrespeitar o livre-arbítrio, uma construção que foi feita. Se essa construção toda foi feita nesse caminho, ela precisa ser reconstruída de uma forma diferente para desfazer essa questão. Então, vamos ter a oportunidade de refazer isso. E por isso nós erramos tanto. E vamos continuar ainda cometendo alguns erros, sim, outros erros, e vamos continuar trabalhando para nos melhorarmos. Se a cada momento, se a cada período nós conseguimos cometer menos erros, já vai estar legal, Luiz. Lavagem cerebral em massa na população através dos órgãos de informações manipuladas. Mas isso aí que está, Luiz, para que nós temos a razão? Não é para que a gente faça as nossas escolhas? Então, para que a gente possa escolher, nós temos que ter opções. Se nós tivermos uma única opção, não tem escolha, é uma única opção. Então, nós temos várias opções para que a gente possa escolher qual que eu vou dar ouvido, né? Qual que eu vou me alimentar e qual que eu vou... Hoje nós estamos vendo aí essa contraposição muito forte na nossa sociedade, né? Nós estamos vendo pessoas aí que estão assumindo um papel, né? Os negacionistas aí, o pessoal, como a Derlei diz, né, do contra, né, que está simplesmente a turma... E aí vai, né? Você citou o Sócrates, sim, né? Eu só sei que nada sei. Eu gosto muito de mencionar o milagre, e o santo não vejo que seja tão importante, o santo, uma vez que a gente nem sabe, né? Quem é que soprou isso para o Sócrates? De repente nem é dele, né? Alguém soprou isso na orelha dele lá e ele só verbalizou a questão, mas tudo bem. Sim, para a gente é o Sócrates que diz, né? Estamos sujeitos à lei da ação e reação. Isso. Deus, nesse equilíbrio, ele coloca a lei para que haja equilíbrio, né? Se a gente falou em equilíbrio, quando nós falamos na justiça, fala na equidade, fala na questão do equilíbrio, né? Então, para que haja o equilíbrio, eu tenho que ter a consequência da minha ação para que eu possa ajustar isso. Então, se eu faço alguma coisa negativa, se não há a lei da ação e reação, aquela coisa negativa fica pesando sem que haja necessidade de uma correção. Quem é que vai corrigir isso? Mas fui eu que criei essa questão negativa. Então, eu tenho que fazer uma outra positiva para neutralizar ela, senão eu não faço o equilíbrio. Então, a lei de ação e reação, ela é responsável por trazer esse equilíbrio. E quanto melhor forem essas ações, mais justo vai se tornar esse equilíbrio. Por quê? Vai ter mais imparcialidade, vai ter mais equidade, vai ter mais justiça. Então, essa justiça divina, ela está numa base que é a base que vai permitir a humanidade ser humana. Eu gosto muito do trocadilho que o pessoal diz, né? Que a pandemia ela mexe com a imunidade, mas também com a humanidade, né? A nossa capacidade, né? É muito engraçado, eu tive um professor que falava muito sobre... Ele tinha estudado alemão, e ele falava que todas as palavras em alemão, elas têm o adjetivo delas, né? Então, cavalo, você cria a cavalidade. Então, é a qualidade de ser cavalo, né? E quando eu penso na palavra humanidade, eu penso nela em dois sentidos, né? Porque a gente fala humanidade como substantivo, mas você pode pensar na humanidade como um adjetivo, a capacidade de ser humano, né? De viver como um ser humano, né? De agir como um humano, né? E eu penso nessa humanidade adjetivo, essa humanidade que nós estamos trabalhando em nós, essa capacidade de nos tornarmos cada vez mais humanos, mais fraternos, mais iguais, mais justos, para que essa justiça possa prevalecer. Bom, chegamos às 21 horas. A pandemia mexe
com quem você é, sem dúvida nenhuma. Mas esse é o objetivo dela. Ou a pandemia traz quem você é. A Derlei está levantando a questão, ele mexe com quem você é ou ele faz aflorar quem você é, né? Ou ele traz à tona quem você é de verdade, né? Porque é isso, né? Nesses momentos de crise que a gente vai se manifestando na nossa essência. Aquele homem velho que ainda está muito forte em nós, ele vai se manifestando. É esse homem velho que a gente precisa conhecer e precisa fazendo as modificações nele, né? Para que a gente possa crescer, tá? Então, ótima conversa na noite de hoje, né? Chegamos aqui às 21 horas. Acho que comentamos tudo, Aderlei. Com certeza. Como fizemos... Os boa noites que você não deu, eu fui botando entre um comentário e outro. Tá. Então, agradeço imensamente mais uma vez a participação de vocês, né? Excelente. Apesar de estar aqui no ar-condicionado, hoje deu até para suar, deu para dar uma esquentada aqui, porque foi bastante proveitosa, né? Bastante calorosa a conversa. Tá? Hoje, mais uma vez, estamos aqui na Casa de Maria Madalena, esse ambiente que todos nós estamos saudosos. Eu não sei guardar segredo, né? Essa semana nós tivemos uma reunião de diretoria e nós estamos avaliando a possibilidade de, nas sextas-feiras, recebermos algumas pessoas, vamos ver quantas cabem na casa, para assistirem a live de sexta-feira aqui dentro da casa. Tá? Eu não sei guardar segredo. Isso foi discutido na reunião da nossa diretoria agora na segunda-feira. Então, essa seria uma forma de vocês também, né, que devem estar com saudades da casa, desse ambiente, dessa energia aqui, participarem também e também participarem da reunião, né, que vocês estando aqui, a gente sabe que o ectoplasma, né, essa energia que sai de cada um de nós, é legal e vai ser bom para a própria reunião, né, vai ser um reforço para... E a gente começa devagarinho a retomar a atividade. Mas estamos pensando, só vamos decidir isso na próxima reunião de diretoria, no mês que vem, tá? Que a gente faz uma por mês, tá? A Marinês, parabéns, muito bom ouvir vocês, que ótimo, muito bom participar com vocês, né? O Luiz dá uma boa noite para todos, com muita paz e luz, durmam bem. Luiz, essas são as coisas que eu costumo pedir também, né? É muita luz, né, para gente, para que a gente abra o nosso conhecimento, né? E força para a gente entrar nessa luta, né? E vamos agradecendo. Então, vamos fazer a nossa prece de pausa, né, como nós chamamos, e vamos fazer a prece de Caritas, né, gente? Porque essa é a prece que mais expressa tudo o que nós gostaríamos que acontecesse para nós e para todos esses irmãos, principalmente esses que passam pelas grandes dificuldades da caminhada, do momento da caminhada, né? Sabemos que está dentro da justiça do Pai, mas que, mesmo sempre amparado pelo plano espiritual, é uma oportunidade para que nós também pratiquemos essa justiça, esse carinho, essa caridade. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, uma boa noite para todos, que possamos aproveitar também os nossos sonos, que a gente possa deitar com boas vibrações, nos recolhermos com boas vibrações, para que possamos continuar aí no nosso aprendizado, no fortalecimento do nosso entendimento para a nossa caminhada. Uma boa noite para todos, que assim seja.